primeira reação com um lucro muito grande foi quando eu fiz meu salário de CLT. Todo mundo só conhece ele do ponto em que ele estourou para cima. Ninguém me conhece lá atrás, quando eu morava na roça, quando eu trabalhava lá em Brasília com um monte de coisa. Não, todo mundo me conhece o quê? Siqueira, que explodiu de uma hora para outra. Boa pergunta. Se eu não fosse trade, o que eu estaria fazendo hoje? Não faço ideia do que eu estaria fazendo hoje, mas... Eu me chamo Matheus Siqueira, sou expert aqui da TradeStars. Já estou há mais de 5 anos dentro do mercado financeiro, sou expert na parte de scalper, sou expert operando o mercado japonês e hoje eu vou tirar as principais dúvidas de quem é iniciante. Lembrando que dentro desse canal você vai aprender sobre investimento, sobre mercado financeiro, sobre gestão, tudo o que você não vê lá fora. Nos outros canais passam apenas setups, formas mágicas, aqui não, aqui é direto ao ponto, sem filtro, então fica aí que esse vídeo a gente vai explorar muito a questão de quem está iniciando. Vamos pro vídeo. Então se prepara, nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que foram feitas nas redes sociais sobre minha história, sobre como que foi o meu início, como que eu mudei a chave, como que você pode aprender com isso. Então pega o teu café, fica até o final que vai ser um bate-papo bem legal e você vai aprender muito. Então busca papel e caneta, senta aí e vamos nessa. Qual é a primeira pergunta? Qual foi o momento mais difícil para mim no trade, como que eu superei isso? Para mim o momento mais difícil, querendo ou não, foi quando eu comecei a zerar a conta, quando eu comecei a ficar um tempo. Eu costumo falar que eu fiquei consistente no loss. Então todo dia eu acordava, tomava loss. E eu fiquei durante uns 2, 3 meses tomando stop loss. Então acho que essa foi a fase mais difícil, porque muitas pessoas querem ficar consistente ganhando, eu fiquei consistente perdendo. E foi uma fase muito ruim. Começou a cair cabelo, comecei a ficar mais nervoso, não dormia mais. Então foram 3 meses ali de estresse. Para quem já passou isso dentro do mercado financeiro sabe, quando você fica muito tempo perdendo dinheiro, fica muito tempo com essa pressão, você começa a sentir sintomas. Então essa foi a pior fase para mim. Eu superei essa fase quando eu tirei o mercado totalmente da minha cabeça, fechei o computador, fiquei 3 semanas sem olhar mercado, sem olhar gráfico, sem olhar computador, esvaziei a minha mente, parei para pensar, cara, o que eu estava fazendo de errado, saí daquela rotina, saí daquele hábito de loss. Então quando a gente fica muito tempo fazendo alguma coisa, aquilo vira hábito, aquilo acaba virando uma rotina. Então quando você começa a tomar muito stop loss, você fica cego para outras coisas. Então eu fiquei cego para um monte de coisa, só olhava aquilo, só queria recuperar, ganhar aquilo que eu já tinha perdido. Então eu fiquei 3 semanas fora do mercado, anotei todos os meus erros, anotei tudo aquilo que eu fazia, que era hábito ruim. Fiquei lendo durante 1 semana e falei, eu não posso mais fazer isso daqui. Então quando a gente visualiza aquilo, a gente consegue aprender. Quando você não enxerga algo, você simplesmente não lembra. Então eu coloquei no papel, coloquei na parede, em frente onde eu operava, e a partir daquele momento resolveu, porque estava na frente da parede, então eu conseguia visualizar e falar, não posso fazer isso aqui de novo, não posso cometer esse erro de novo. Então sempre que eu pensava em fazer aquilo que eu fazia antes, eu já lia no papel e falava, não posso cometer isso de novo, senão eu vou voltar para os mesmos hábitos, para a mesma fase negativa que eu estava. E isso daí melhorou muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e a partir daquele momento, nunca mais eu entrei nesse mesmo ciclo negativo. Boa, se eu pudesse voltar no tempo, um conselho para o primeiro dia de trade. Começa devagar, não foque no hoje. Esse seria o meu principal conselho, porque o mercado, ele não é pensar no hoje, né? Querendo ou não, as pessoas são muito imediatistas hoje, isso por conta da internet, das redes sociais, então as pessoas querem tudo para hoje. Como eu não tinha dinheiro, quando eu entrei para dentro da tribo, eu parcelei mais de 24 vezes porque eu não tinha dinheiro, ou seja, eu queria recuperar todo aquele dinheiro que eu tinha pago, eu queria ganhar mais, eu queria viver tudo que eu assistia nas redes sociais. Então, o imediatismo de querer dar certo muito rápido e não de focar no processo em si. Então, minha dica seria essa, não pense só no hoje e foque no processo, porque é com o processo
que você vai aprender, é com o processo que você vai criar mais casca e ali sim você vai começar a se desenvolver para entender e enxergar o mercado. Então, a gente precisa, né, é um estudo que foi feito que a gente precisa de 10 mil horas para ser bom em alguma coisa. Então, quando a gente começa dentro do mercado financeiro, a gente acha que é mais fácil, que é mais simples. Não, é como qualquer outra profissão. Você precisa de tempo para aprender, para se aperfeiçoar em qualquer coisa, seja num mecânico, seja um filmmaker, seja um editor. Tudo você precisa de tempo para você estudar, se aperfeiçoar, entender como que aquilo funciona, para depois vir um resultado. Então, foque no processo, não seja imediatista, que vai dar certo. Tá. Como que era a minha vida antes do trade e o que me fez dar esse passo? Minha vida antes do trade era normal, igual a de 98% dos brasileiros. Acordava às 6 horas da manhã, chegava no trabalho às 7 horas, saía meio-dia para poder almoçar, tinha 1h30 de intervalo, fazia academia nesse meio termo, então era ali 1 hora para poder treinar, ir para casa, voltar, e meia hora para comer, voltava pro trabalho, saía às 18, às 19h30 tinha que estar pegando ônibus para ir para a faculdade. Chegava da faculdade 11h40 ali, ficava estudando até 1 hora, 2 horas da manhã, acordava de novo, fazia o mesmo processo. Isso eu fiquei durante 4 anos fazendo a mesma coisa, né? Então era a mesma vida que muitas pessoas têm hoje. A corrida dos ratos, né, que a gente chama. E chegou um determinado momento em que eu parei para pensar e fiquei refletindo. Já se passou 4 anos da minha vida. O que eu fiz até hoje? O que mudou? Para onde que eu estou indo? E simplesmente parece que apagou 4 anos da minha vida que eu não lembro de nada. Tipo assim, simplesmente entrou na rotina e tudo que entra na rotina o teu cérebro apaga. Então foram 4 anos que passou, chegou em determinado momento que eu falei, cara, o que eu fiz em 4 anos? E foi nesse determinado dia que eu falei, eu preciso ir procurar outra coisa. E aí eu encontrei a TradeStars, encontrei a tribo, e a partir daquele momento que eu queria mais liberdade, mais tempo, me desenvolver, poder ficar mais com a minha família, poder viajar para onde eu sempre quis, realmente alcançar o sucesso, foi ali onde tudo mudou. Então, as pessoas que ainda não entraram para dentro da tribo, né, que não conhecem a TradeStars, basicamente tem a mesma rotina, segue o mesmo caminho. Só que é totalmente diferente quando você faz parte de um grupo no qual ele molda a tua forma de pensar diferente, agir diferente e entender de fato como que funciona o processo. Se eu já pensei em desistir? Eu nunca pensei em desistir porque eu sempre fui muito convicto que eu ia chegar aonde eu queria, mas como? Eu não fazia ideia. Desde pequeno eu sempre soube que eu ia fazer muito dinheiro, que eu ia ficar rico, que eu ia para lugares foda, mas eu não fazia ideia de como chegar lá. Eu só sabia que eu não poderia parar, porque a única diferença que tem da pessoa que chegou lá em cima, que é bem sucedida, da pessoa que não é porque a pessoa que não chegou, ela parou em algum momento. Ou ela parou, ou ela deixou de acreditar e ela ficou ali. Porque independente da idade, independente de onde você nasceu, todo mundo tem uma história triste. Mas a única diferença que tem de quem alcançou, de quem não alcançou, é porque essa pessoa que não alcançou, ela parou em algum momento. Então nunca pensei em desistir porque de alguma forma, de algum jeito, alguém ou alguma coisa ia aparecer e eu ia alcançar aquilo que eu sempre quis. Então nunca pensei em desistir, independente de tudo que eu já passei, mas eu sempre ergui a cabeça e falei, é o processo, vai acontecer, eu não posso parar aqui, eu não posso ficar aqui. Como que eu lido com a pressão emocional no dia de perdas? Essa é uma boa pergunta e tem muito a ver com a primeira pergunta que eu respondi, né, que tem muito a ver com a questão do hábito. Né? Então, quando você adquire o hábito de ficar estressado, perder a cabeça, de se perder, isso vira um hábito. Mas quando você entende que faz parte você perder, em tudo na vida você vai perder em algum momento, você simplesmente deixa passar. Você entende que faz parte, porque na vida não é só ganho, em qualquer coisa. Vai ter teus altos e baixos. O dia que você estiver muito
alegre, muito feliz, você sabe que em algum momento você não vai estar, porque se fosse só alegria seria muito bom. Então sempre a gente vai estar picos, tá feliz, tá triste, você tá ganhando, você tá perdendo. A única coisa que vai afetar de fato é se você deixar aquilo te dominar. Então se você começar a perder e deixar aquilo te dominar, acabou. Ou você vai zerar a conta, ou você vai perder muito mais do que você se propôs a perder, e a partir desse momento é só ladeira abaixo. Então, eu hoje, né, eu tenho um hábito de tomei 3 stop loss, tô fora do mercado, parei de operar, vou pro próximo dia, porque tem muito a ver com a resposta que eu dei do pensar, não pensar só no hoje, pensar no amanhã. Então, se eu tomar um loss hoje, isso vai me matar? Não. Porque é médio e longo prazo. O pensamento de um trader é médio e longo prazo. Então eu posso tomar aqui 3 dias de loss, 5 dias de loss, isso vai me matar? Não, porque eu ainda vou ter margem para poder operar outros dias, a minha conta consegue sustentar esses loss que eu tomei. Então sempre calmo, faz parte do processo. Qual que é a próxima operação? Sempre pensando, qual que é a próxima operação e aprender com a última que você fez. Qual foi a minha reação no meu primeiro lucro grande e qual foi a minha reação no primeiro loss? A minha primeira reação com um lucro muito grande foi quando eu fiz meu salário de CLT em uma manhã, foi numa segunda-feira, 9h30 da manhã, no começo do mês. Fiz meu salário, eu travei porque eu não sabia mais o que fazer a partir daquele momento. Porque eu tinha, né, o hábito de acordar cedo, trabalhar, ficar o dia inteiro, o mês inteiro trabalhando para ganhar R$ 1.300 e no amanhã de segunda-feira, no começo do mês, eu fiz meu salário. Então, tipo assim, eu travei, porque eu fui criado falando que precisava trabalhar muito para fazer muito dinheiro, tinha que ralar muito para fazer dinheiro. Então, foram vários gatilhos, né, que eu tinha na minha cabeça. Meu avô é muito escasso, minha família é muito escassa. E quando eu fiz um dinheiro, né, que para muitas pessoas é um dinheiro alto, R$ 1.300, eu falei, cara, como assim? Em 30 minutos eu fiz o salário de uma pessoa, né? Eu fiz o meu salário de um mês. Então essa foi a minha primeira reação, eu travei e não sabia o que fazer no resto do dia com aquele dinheiro. E o stop loss mais forte assim que eu levei, queira ou não, é um impacto, né, quando você perde muito dinheiro assim, só que quando você está inserido, né, no mercado financeiro e você sabe que ali você consegue tirar muito mais dinheiro do que aquilo que você perdeu, que você entende que, putz, foi uma perda, mas foi o quê? Como que eu vou lidar com aquilo agora? Então eu lidei muito mais com a questão foi um aprendizado. Então eu falei, cara, perdi, mas foi um aprendizado, nunca mais eu vou repetir isso daqui. Então foi essas duas, uma eu travei e a outra eu falei, cara, doeu, mas eu aprendi, nunca mais eu quero repetir isso que eu fiz. Qual o erro mais comum que eu vejo traders iniciantes fazendo? As pessoas querem ganhar muito rápido, as pessoas esquecem que aqui é uma profissão, assim como qualquer outra. Tem o processo de aprendizado, né? Tem uns meses ali que você vai passar por um aprendizado, é como se você fosse um menor aprendiz, então você precisa estar ali aprendendo. Até por conta disso, dentro da tribo a gente tem, né, lives para as pessoas que estão iniciando, até mesmo para passar por esse processo. E as pessoas esquecem que tem que começar pequeno e tem o processo de aprendizado. Então todo mundo quer chegar ganhando muito dinheiro, porque viu um relatório, porque viu um aluno fazendo muito dinheiro, viu um expert lá, um professor fazendo muito dinheiro, e ela já acha que vai fazer o mesmo valor. Só que não, a gente esquece a trajetória. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu aqui da empresa e só uma pequena história para vocês entenderem. Acho que todo mundo aqui conhece o Pablo Marçal. Se você for olhar, o cara passou mais de 15 anos lendo, fazendo lives para 2, 3 pessoas, só que ninguém conhecia o cara. 15 anos fazendo a mesma coisa. E aí, se eu não me engano, tem 3, 4 anos que ele estourou na mídia. Ou seja, ninguém viu esse processo. Todo mundo só conhece ele do ponto em que ele estourou para cima. Ninguém me conhece lá atrás, quando eu morava na roça, quando eu trabalhava lá em Brasília com um monte de coisa. Não, todo mundo me conhece o quê? O Siqueira, que explodiu de uma hora para outra. Então as pessoas esquecem o processo, as pessoas esquecem o passado.
Em vez delas estudar, tá, como que ele chegou até aqui? Não, as pessoas acabam, tá, eu preciso ganhar tanto. Mas qual que é o processo que você precisa fazer para ganhar o valor que você quer? Então as pessoas esquecem isso. Então esse é o erro mais comum das pessoas que estão iniciando agora. Pensar só no valor. Boa pergunta. Se eu não fosse trade, o que eu estaria fazendo hoje? Não faço ideia o que eu estaria fazendo hoje, mas eu não estaria trabalhando para ninguém. Eu estaria tocando algum projeto meu, estaria fazendo um monte de coisa para ver qual que eu me identificaria mais, mas eu estaria... Eu acho que eu estaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, focado, tendo a disciplina que eu tenho para buscar sempre o melhor e nunca estar satisfeito. Eu acho que seria isso. E se você que está vendo esse vídeo e ficou até o final e quer entender um pouco mais sobre esse mercado, se você pensa da mesma forma, se você quer mudar de vida, quer transformar os teus resultados, pô, me identifiquei, Siqueira, é assim que eu pensava, é assim que eu quero me sentir também, ter essa liberdade, ter essa possibilidade de poder mudar de vida, de poder me transformar, de poder alcançar, voar voos maiores. A tribo é um lugar, é um ambiente onde pessoas que se identificam comigo vão para esse lugar, estão junto com esse grupo. Já falando para vocês, se você é do tipo de pessoa que quer algo fácil, que acha que tigrinho vai te levar para algum lugar, que desiste no meio do caminho, que não dá o máximo, nem precisa clicar no link que está na descrição, porque a tribo não é para você. A tribo é para pessoas que querem algo a mais, que querem algo diferente, que está realmente disposto a mudar de vida. Então, se você tem interesse em fazer parte de um grupo seleto de pessoas no qual todos os dias a gente está operando dentro do mercado financeiro, está falando sobre gestão, está falando sobre o que pessoas na internet não falam, que é disciplina, que é gestão, que é você ter uma mente blindada, que é de fato você entender o que é o mercado antes de você começar a ganhar muito dinheiro, clica no link que está na descrição, fixado no comentário também, e vem fazer parte desse grupo. Aqui é onde a gente tá junto o tempo inteiro, 24 horas por dia, com um suporte especializado para você, humanizado. Aqui dentro você entra uma vez, não paga mais nada. Aqui é onde você vai ter mentorias, vai ter eventos presenciais. Aqui é onde você realmente vai ter todo o apoio que você precisa para iniciar. Independente se você é iniciante, se você já entrou dentro do mercado ou não, aqui é para todos. Então, o link tá na descrição. E se você gostou desse tipo de vídeo, desse formato, perguntas e respostas, clica no sininho, ativa as notificações, se inscreva no canal, óbvio, deixa o teu like no vídeo aí se você curtiu e já deixa nos comentários também qual o próximo tema que você quer que a gente traga aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo.